é o grande responsável por toda a criação. E qual a motivação de Deus para criar? Isso vocês sempre tem que estar no coração de vocês, na mente de vocês, qual a motivação de Deus para criar o mundo. O que ele queria quando ele criou o mundo? Deus precisava de alguma coisa? Não, Deus não precisa de nada. Deus estava solitário, abandonado, ele falou, eu quero alguém para me acompanhar aqui. Não, ele já existe em três, na mesma essência dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não tem solidão em si mesmo, ele não estava sozinho. Mas ele, como Deus, decidiu, eu decido criar. E criou o mundo. Para quê? Para mostrar a sua glória. E aí nessa criação, no sexto dia da criação, ele cria o homem, que é o único ser capaz de entender a glória de Deus. Então o homem foi criado para cuidar do mundo, da criação, e que com esse cuidado do mundo, ele possa também entender o seu Criador. Para isso que o homem é criado. Para que você existe? Para viver, comer, beber, casar, se separar ou não se separar, ficar 60 anos com a mesma pessoa, depois morrer e olhar para trás para a sua vida e falar, qual o sentido da minha vida? Para que isso tudo? Eu chorei, eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Qual o sentido disso tudo? O sentido da sua vida é viver para entender Deus, viver para a glória de Deus. Para isso que você existe. Nós vimos também sobre o descanso do Senhor. Eu falei que o sétimo dia da criação foi o dia mais importante da criação. Por que eu disse isso? Porque o sétimo dia da criação, Deus já havia criado todo o mundo, então ele decide encerrar sua criação e tudo criado de uma forma muito boa, e aí no sétimo dia é o dia que ele vai aproveitar a sua criação, ele vai viver em intimidade com a sua criação. Ele vai se relacionar com as pessoas, com a natureza, com os animais, com a árvore, ele vai se relacionar e aproveitar tudo aquilo que ele criou. Então ele separa esse dia para santificar esse dia. Depois ele vai falar para os israelitas, e vai falar o seguinte, olha, separem esse dia, o dia santo, não trabalhem, não façam nada, mas esse dia é para vocês lembrarem do descanso do Senhor. É um dia solene, para que vocês lembrem que vocês precisam ter um relacionamento íntimo comigo. Vocês perderam isso, e a gente vai ver por que foi perdido isso. Depois em Cristo nós recuperamos esse sentido, a gente começa a entender o que é esse dia de um relacionamento íntimo com o Senhor. Então quem tem Cristo no coração tem descanso no Senhor, vive em intimidade com o Senhor, e isso é só uma sombra para a gente entender o que vai vir no final dos tempos, na glorificação, na consumação final de todas as coisas. Então por isso a importância desse, eu estou passando rápido sobre esse conceito, que vai ter um dia que a gente vai falar só sobre isso, quando a gente chegar lá, se Deus quiser e Ele é de querer. Nós falamos também sobre a formação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Vocês lembram disso? Então olha como é importante ninguém faltar a nenhuma dessas reuniões, desses encontros, que são conceitos que, se você conseguir guardar isso no coração, a sua vida inteira muda, a sua prática diária muda. Então lembra quando nós falamos o que é o homem e o que é ser criado à imagem e semelhança? Ser criado à imagem e semelhança significa dizer que você mesmo é um pó da terra. Você não tem dignidade, você não tem honra, você em si mesmo é pó. Quando Deus coloca em você a imagem e semelhança dele, aí sim você passa a ter algum tipo de dignidade, honra e valor. Portanto, você tem muito valor, mas não em você mesmo, mas porque em você existe a imagem e a semelhança de Deus. Esse é o valor que você tem.
Portanto, é louco e é loucura qualquer homem que diga que tem alguma vantagem por alguma coisa. Eu sou muito inteligente, eu sou muito forte. O que eu tenho a dizer para você é que você é pó da terra. Isso que você é. Se há alguma coisa especial em você, a fonte, a origem, é a força e o poder de Deus. Portanto, se você é forte, é porque a graça de Deus e o poder de Deus fizeram com que você tivesse essa força. Se você é inteligente, meu amigo, não é você que é inteligente. Deus colocou inteligência em você, mas não para você usar para você mesmo, mas para você usar para entender o quanto Ele é forte, o quanto Ele é inteligente. Amém? Isso tudo já é lição aprendida. E a gente viu também que Deus, antes dos 10 mandamentos, logo quando Ele criou o homem, Ele deu ordens aos homens: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. São ordens que Deus dá para o homem seguir, antes dos 10 mandamentos. A partir do momento que o homem é criado, ele já recebe ordens. Ele já deve viver sobre as ordenanças de Deus. E assim, ele vai cumprir essas ordens. E como ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, tudo que ele ouvia, ele cumpria. Porque ele não tinha o problema, que a gente vai falar sobre esse problema hoje. Tudo o que ele fazia era para a glória de Deus. Tudo o que ele criava era para a glória de Deus. Se ele inventava uma língua, ele pensava assim, eu vou inventar esse dialeto aqui, essa língua, eu vou inventar esse banil e a gente vai começar a se comunicar, porque a gente se comunicando, nós vamos conseguir nos amar e vamos conseguir entender o nosso Criador. Tudo que o homem fazia era para a glória de Deus. Se ele inventava uma roupa, ele pensava assim, eu vou inventar essa roupa para eu não ter frio, para eu poder ficar vivo, para eu poder aproveitar o Senhor. Tudo que o homem fazia era pensando em Deus, era pensando na glória de Deus. E o que a gente vai aprender hoje? Eu estou descrevendo sempre uma situação absolutamente perfeita, lá no Jardim do Éden, onde tudo é feito para a glória de Deus. E o que a gente vai ver hoje? Hoje é assim? Você é assim? A senhora lá atrás, que pelo olhinho bem fechadinho, eu acho que até tem dificuldade de me enxergar. Mas a senhora, por exemplo, você consegue pensar em tudo que você faz para a glória de Deus? Não responda essa pergunta, responda só para você mesmo. Você consegue fazer tudo para a glória de Deus? Eu tenho quase que absoluta certeza que você não consegue. E a pergunta que eu queria tentar responder hoje é: o que deu errado? Por que eu não sou assim? Por que o mundo não é assim? O que aconteceu? Então essa é a descrição essa cena aqui, não sei se os irmãos estão conseguindo ver, porque aqui fica muito claro, né? Essa cena é o Jardim do Éden, uma pintura, né, que a gente imagina como seja, mas é uma cena que a gente possa entender e que deve ser muito próxima do paraíso final. O paraíso que Jesus comenta, o fim de todas as coisas, a recriação de todas as coisas, vai ser mais ou menos com essa imagem. Quando João tem aqueles êxtases, fala pedras de ônix, ouro e tudo mais, eu imagino que seja algo muito mais bonito do que a própria natureza bela que a gente conhece. Mas é preciso a gente entender que vão ter homens, animais, plantas, nós vamos continuar cultivando a terra, cuidando da terra, mas a gente não vai sentir dor, não vai ter sofrimento. Tudo que é ruim não existia, só existia aquilo que é bom. Imagina você nunca mais chorar na sua vida. Esse é o paraíso. Mas depois dessa criação, algo aconteceu. Algo aconteceu e o mundo não é mais assim. Se você sair dessa porta e olhar em volta, você vai ver muita miséria, muita maldade, muita destruição e decadência.
E por que é assim? Se todos os homens foram criados bons, todos eles bons, quando eu digo todos, são dois, tá? Adão e Eva, que representava o ser humano, né? E depois tudo ficou muito ruim, tudo ficou uma completa decadência e miséria. Hoje, quando a gente anda pela cidade de São Gabriel, a primeira impressão que a gente tem é falar: puxa vida, isso aqui está entregue, ninguém está cuidando dessa cidade. Nós sabemos que nós estamos vivos e bem porque Deus está cuidando de nós, mas os homens que Ele colocou como responsáveis para cuidar da cidade não estão cuidando. E quando isso acontece, a cidade começa a se degradar, começa a ficar toda esburacada, o hospital começa a faltar um monte de coisa, então ela começa a se decompor, como se fosse um bicho morto que se decompõe. É isso que acontece por causa da maldade dos homens. Por que será que isso aconteceu? Se você for pegar todas as ideologias do mundo, todas as pessoas mais experientes, todo mundo tem uma explicação do porquê que a maldade existe no mundo e o mal existe no mundo. Todas elas. Se você for estudar, quem gosta de estudar mais política, economia, vai ver o socialismo, por exemplo. Ele vai tentar entender como tudo começou, o que deu errado e o que fazer para consertar. Todas as ideologias vão ter sempre essas bases de pensamento. Como tudo começou, o que deu errado e o que fazer para consertar. Se você ouvir pessoas experientes, por exemplo, com muita experiência de vida, elas vão explicar para você o que aconteceu com o mundo, por que as pessoas são assim e o que fazer para consertar. Talvez elas não conseguem praticar isso, mas explicação todo mundo tem. Se você for ver, por exemplo, como eu, aprender sobre ciência e biologia no colégio, a professora lá de biologia e de ciência vai te explicar o que deu errado no mundo, por que o mundo é assim e o que fazer para consertar. Se você for ouvir o chefe da comunidade, o pajé, ou alguém muito experiente na comunidade de vocês, ele vai ter explicações para tudo. Vai te explicar por que o mundo é assim e o que fazer para consertar. Ou ele vai usar a ciência para explicar isso, ou ele vai usar forças sobrenaturais para explicar isso. Quem não acredita em forças sobrenaturais, usa a ciência. O mundo começou com uma explosão, depois as espécies se vieram uma atrás da outra, portanto o homem ele não foi criado, ele existe do nada. Então, se você for usar forças sobrenaturais, você vai dizer que o mundo é assim porque tem muitos espíritos maus, espíritos malignos, que estão ameaçando a terra e ameaçando a sua vida, e você está sob armadilhas do inimigo, e etc. Isso se for evangélico, né? Se não for evangélico, vai usar outros espíritos. O espírito da preguiça está em você. O bicho não sei das quantas está em você. Ou o sopro que te foi feito, a feitiçaria que te foi feita. Todos vão sempre explicar o que está acontecendo com o mundo e como nós devemos fazer e o que nós devemos fazer para consertar. Todos eles. Todos tentando explicar a queda é um termo teológico. Os teólogos usam esse termo para explicar e descrever o que aconteceu com o mundo. Esse termo, apesar deles mesmos usarem, eles mesmos falam que não é um termo bom para a gente entender isso. Porque quando a gente fala queda, o que você imagina? Deu uma caidinha, né? Sofreu uma queda. Mas esse termo é muito fraco para descrever o que aconteceu. O que aconteceu com o mundo, com você, com seus pais, com seus avós, não foi queda. Foi um desastre total. Uma miséria total. Foi uma morte espiritual. O que aconteceu com o mundo foi uma morte total, no sentido espiritual. Ainda que tendo vida, o mundo morreu. Não só o homem, os animais também e a natureza também. Eles morreram, ainda que tenham vida física, espiritualmente mortos. Portanto, antes da gente ouvir outras coisas e aprender com outras pessoas sobre o que aconteceu com o mundo, o que eu estou tentando fazer com vocês? Em vez de eu falar
ficar falando e tentar puxar versículos bíblicos para apoiar aquilo que eu estou falando, o que eu estou tentando fazer é justamente o contrário. Em vez de eu falar e usar a Bíblia para me apoiar, eu vou tentar pegar a Bíblia e falar da Bíblia para os irmãos. O meu objetivo é ler a Bíblia e explicar a Bíblia, para aí sim eu poder ter uma opinião sobre aquilo que eu estou lendo. Eu pergunto para vocês, a minha opinião importa de alguma coisa? A sua opinião importa em alguma coisa? Talvez para você sim, mas a sua opinião não muda a verdade. Minha família tem opinião para tudo, meus amigos sabem opinar de tudo. Qualquer assunto que você fala, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, não, para mim você devia falar isso e fazer aquilo. Ah, não, eu acho que as pessoas são assim porque... Parabéns, se você acha, muito bom, mas não me importa o que você acha. E não deve importar a você também o que eu acho. Me importa o que Deus acha. Me importa o que Moisés acha, o que Jeremias acha, o que Isaías acha, o que Paulo achava, o que Mateus achava, porque esses homens sim foram inspirados por Deus. Então eu vou tentar sempre ler as Escrituras e sobre aquilo que eu leia eu possa interpretar e entender o mundo. E nada do que me falem, seja o chefe da minha família, seja a Rede Globo de televisão, seja a minha escola, os meus amigos, nada podem me explicar o mundo. Só Deus pode me explicar o mundo que Ele mesmo criou. Olha aí, primeiro a Bíblia, depois talvez a sua opinião. Os irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler Gênesis 3, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 19. Se os irmãos não estiverem conseguindo acompanhar, a letra ficou um pouco pequena, né? Essa aí é a nova versão internacional, que eu acho que é o que o pastor Kim recomenda, né, os irmãos a usarem. Então vou lá, eu vou ler os ímpares e os irmãos leiam os pares. Eu vou ler o 1, os irmãos o 2, eu o 3, os irmãos o 4. E no último, lá no 19, nós todos lemos juntos. Amém? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher:
a serpente me enganou e eu comi. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Os irmãos podem se assentar? Gênesis capítulo 3 é o início do que a gente chama de queda. E a gente começa o capítulo 3, o versículo 1, já falando sobre a serpente. Mas a serpente, na minha versão, é mais sagaz, na NVI é mais astuto, né, dentre todos os animais selváticos. Quem é a serpente? A gente sabe quem é a serpente? A gente sabe. O texto não fala. Mas a gente vai ver lá em Apocalipse 12, 9, quando João fala assim, o dragão, que era Satanás, que era a antiga serpente. Então você tem o conhecimento de quem é essa serpente, porque você já tem a revelação completa. Lembra quando eu falei que você precisa de toda a história para entender as pequenas partes? O livro de Gênesis, ele já inicia, e Deus já começa a criação do mundo pensando já no fim. O início da criação tem uma ligação direta com o fim do mundo. Talvez seja difícil a gente perceber agora, mas quando a gente for avançando, a gente vai ver isso de uma forma muito clara. Deus já inicia a sua criação, já dando lampejos do que vai acontecer no fim de todos os tempos. E a gente entende tudo porque a gente já tem a revelação completa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Talvez tenha irmãos aqui que tenham muito tempo de conversão e muito tempo de leitura bíblica. E eu vou perguntar uma coisa. Você lembra todas as vezes que o Antigo Testamento fala sobre Satanás? São pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Na verdade, no original, o termo Hassatã ou Satã, ele significa só o acusador, uma espécie de anjo acusador. E os antigos, os hebreus, eles não tinham a personificação do demônio, do diabo, como a gente tem hoje. Portanto, para o antigo, e essa serpente para o antigo, talvez, para aquelas pessoas que viam, eles não tinham a imagem de Satanás que a gente tem hoje. E por que a gente tem a imagem de Satanás que a gente tem hoje? Por causa do Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento nos explicou detalhadamente quem é esse anjo acusador. Jesus Cristo falou muito sobre ele. Os evangelistas escreveram sobre ele. Então hoje a gente entende que esse anjo que um dia decaiu estava lá no início da criação do mundo. E ele é o anjo tentador que tenta Adão e Eva. O que é esse anjo? Por que ele caiu? De fato, quem ele é? E o que aconteceu com ele? A Bíblia não explica. Eu só conheci um livro que explicasse isso. Chama o livro dos Mormons. Eles explicam a queda de Satanás, que pra gente deve ser rejeitada, porque não é revelação divina. A gente só tem dicas, vislumbres, aparências
do que pode ter acontecido com esse anjo. Então a gente tem no livro de Jó uma pequena passagem sobre esse anjo acusador conversando com Deus. No livro de Crônicas, esse anjo acusador incita Davi a fazer um censo. Então esse anjo que aparece muito pouco, a gente não sabe exatamente por que ele caiu e o que aconteceu. Agora a gente pode inferir isso pelas escrituras, que era um anjo que estava com o Senhor, talvez um arcanjo. A gente vê alguns ofícios de alguns anjos. Por exemplo, a gente vê o anjo Gabriel sempre trazendo uma mensagem. Então a gente entende que Gabriel seja um anjo mensageiro. A gente vê Miguel, por exemplo, envolvido em guerra, em batalhas. Então a gente entende que o arcanjo Miguel possa ser um anjo guerreiro. Então assim a gente vai tentando identificar. Os serafins, as figuras dos serafins, eles são sempre colocados para guardar o paraíso, guardar a arca. Então me parece que são anjos responsáveis por uma espécie de sentinela, de guarda. Então a gente tenta inferir, mas a Bíblia mesmo ela não se preocupa em explicar detalhadamente essas coisas. E quando a Bíblia se cala, o que a gente faz? A gente se cala também. Porque talvez não seja tão importante para Deus que você saiba todos os detalhes dessas coisas, desses seres celestiais. Mas aquilo que Ele revelou sobre Satanás é o que a gente deve guardar. Portanto, um grande aviso. Eu já vi muitos livros, muitas pessoas explicando tudo sobre Satanás. O que ele faz, como deve lutar contra ele, como expulsar ele, o que ele come, qual filme que ele gosta de ver. Tudo sobre Satanás as pessoas querem falar. Sobre espíritos malignos. Para espantar espírito maligno você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu já tive uma batalha espiritual com o espírito, então eu te digo que você rejeitem tudo isso. Tudo. Podem rejeitar tudo. Se não partir das escrituras, não serve para nada. Eu não me importo e você não deve se importar com experiências pessoais que não venham das escrituras. Tudo sobre batalha espiritual está aqui dentro. Tudo sobre batalha espiritual está aqui dentro. Portanto, quem é Satanás? Nós não sabemos ainda. Vamos começar a identificar o que ele faz. Ele usou um animal para tentar Adão e Eva. Ele usou a serpente. E através da serpente, a serpente falava, e ela falava mesmo com voz. Para Moisés isso era normal, porque ele escreveu isso e não explicou para a gente como é que isso era possível. Talvez naquele tempo isso fosse tão normal que a gente não precisava entender, eles não precisavam entender que isso era possível. Mas ela falou. Ele usou esse animal para falar com ela. E aqui 2 Coríntios 11:3 é uma referência de Paulo, lembrando que a mulher decaiu com essa tentação desse animal. E Satanás, usando o animal, começa a tentar Eva, que a princípio era perfeita. Ele começa a fazer perguntas que deixavam ela na dúvida sobre a palavra de Deus. Ele já faz uma pergunta capciosa. Então aqui a gente já consegue identificar uma característica dele. Ele é mentiroso. Ele usa a mentira para poder seduzir a Eva, para poder colocar dúvida sobre a ordem de Deus para Eva. Aí ele fala assim, foi isso mesmo que Deus disse? A mesma coisa que seu filho fala quando ele recebe uma ordem do pai, mas quer falar outra coisa para a mãe. Aí ele vai falar, não, mas foi isso mesmo que o pai disse? Para deixar a outra pessoa na dúvida. E ele faz isso com Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Aqui ainda é uma pergunta bem suave, só para jogar dúvida para ela. E depois ele lança uma maior mentira de todos os tempos. Ele falou que vocês iam morrer? Certamente não morrerão. Em outras versões está, é certo que não morrereis. Então Deus fala uma coisa, dá uma ordem, e Satanás mente e fala para Eva, isso é mentira dele, você não vai morrer. Qual foi o grande erro de Eva nesse ponto? Ela está altos papos aqui com Satanás, altas conversas, ela iniciou o diálogo com Satanás.
Eu não vejo nas Escrituras motivo nenhum para você iniciar diálogo com Satanás. O que eu vejo nas Escrituras é sempre expulsão de demônios em nome de Jesus Cristo. Portanto, se você está muito curioso em saber qual é o seu nome, de onde você veio, para onde você vai, a Bíblia não explica isso para a gente, não ensina a gente a fazer isso. O que você deve ter de Satanás ou diante de alguém endemoniado? Fugir dele, se apartar dele e expulsar aquele demônio em nome de Jesus. E não dialogar com ele. Mas Eva dialoga com ele. E ele começa a incitar Eva na mentira. Ele fala para Eva assim, ó: Eva falou que você ia morrer, né? Deus falou que você ia morrer. Não, você não vai morrer não. Sabe por que ele falou isso para você? Ele falou isso para você porque se você comesse daquele fruto que ele proibiu você de comer, você ia se tornar como Deus, como Ele, conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal. Aí Eva olhou, pensou, e aí ela começou a avaliar que aquilo poderia ser bom para ela. Deus tinha dado uma ordem para ela, mas por causa de uma tentação ela começou a pensar: apesar de Deus ter falado isso para eu não fazer, eu acho que isso é bom para mim. Exatamente o que muitos de vocês fazem todos os dias. Eu recebi uma ordem de Deus, está toda aqui. Deus me deu ordens, mas eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é bom e o que é ruim para mim. Eu sou o Deus da minha vida. Eu decido o que eu posso fazer e o que eu posso não fazer. Portanto, Deus disse que eu não devo buscar dinheiro, mas eu sei que é melhor para mim eu ficar rico. Eu sei que Deus não quer que eu me aproxime daquela pessoa, mas eu acho que ela é melhor para mim e eu vou atrás dela. Portanto, todos os dias nós somos os deuses da nossa vida. Nós desejamos ser como Deus. Nós desejamos segurar o cabo da nau e a gente mesmo remar para guiar a nossa vida. E quem foi o primeiro ser humano que fez isso? Eva, diante da oferta que lhe foi dada. Então olha só como é que Satanás age na sua vida. Satanás não tem o poder de machucar você. Ele não tem o poder de te deixar doente, como muitos pensam. Ele não tem o poder de te machucar. Não. Sabe o que eu aprendo das Escrituras? Das Escrituras. Não estou falando de experiências de vida, das palavras de Deus. O que Satanás faz é apresentar o mundo para o seu coração corrupto. Esse é o trabalho dele. Ele não precisa de muito esforço para fazer com que a sua vida seja uma miséria, não. Ele só faz assim para você, ó: eu te apresento o mundo, agora está contigo. O que a serpente fez para Eva foi o seguinte: olha, pode desobedecer Deus, você vai ser muito bem, muito feliz, você vai ser como Ele, você vai saber de tudo, você vai ter muito poder. Não precisa obedecer Ele não. Ele não forçou ela a nada. Ele não forçou ela a obedecer e nem colocou o fruto na boca dela. Não. Ele só apresentou para ela e ela mesma tomou a decisão. Portanto, por exemplo, um homem casado que sabe que não pode olhar para outra donzela, assim como Jó, que fez uma promessa que seus olhos não olhariam para outra donzela, não pensem vocês que Satanás vai fazer com que vocês cometam o adultério. Não. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai apresentar para você uma donzela linda. Só isso que ele vai fazer. E o seu coração vai palpitar por ela e vai desejar ela. É isso que ele faz. Ele vai apresentar para você uma proposta de emprego novo, que você vai ficar muito rico e vai ter muito dinheiro. Aí ele sai. Aí ele vai falar assim: ó, agora é com você, vai atrás disso, né? Esqueça Deus e vai atrás disso do mundo. Aí ele vai apresentar para você, para o jovem, uma nova boate, uma nova discoteca para ele ir dançar. Olha que legal, seus amigos estão lá, você vai se divertir. Aí ele vai convidar outras pessoas a convidarem ele. Vamos lá com a gente, vai ser legal. E Satanás sai. E o próprio homem, ele segue.
Por isso que a gente diz que esses homens são seguidores de Satanás, porque eles seguem esses princípios. Então, quando isso tudo acontece, olha os sentidos de Eva que são despertados. O texto diz o seguinte, que o fruto, que a gente não precisa identificar que fruto é, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer fruto, mas ele era agradável ao paladar, né? Bom para comer, ele era bom para a carne, para o corpo dela. Elas viam que isso daria para ela um sentimento de prazer. O fruto também era atraente aos olhos, era belo, era bonito, tinha uma aparência muito boa. E era desejável para se dela obter discernimento. Ela pensava, né? Eu vou comer isso e eu vou conhecer todas as coisas. Eu vou ter uma grande sabedoria. Daí, o resultado é que ela tomou e comeu. Vamos dar uma olhadinha em 1 João 2,16. Quem puder, na sua Bíblia, abrir lá em 1 João 2,16. Aqui, meus irmãos, está o resumo de todos os seus pecados. O resumo de todos os seus pecados. João vai falar assim, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele continua, né? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Todos esses sentidos que a Eva teve não são coisas de Deus, são do mundo. E é justamente isso que faz com que todos vocês pequem. Quando a coisa é agradável à carne, quando ela é atraente aos olhos, então agradável ao paladar, concupiscência da carne, atraente aos olhos, concupiscência dos olhos, e boa para dar conhecimento, soberba da vida. Tudo isso é o que faz com que você desobedeça a Deus, se afaste de Deus e procure ter um conhecimento independente de Deus. Quando algo é agradável aos olhos para você, você vai atrás. Quando algo é bom para a sua carne, ou seja, te dá prazer físico, você sente prazer com aquilo, você vai atrás. Ou quando aquilo vai aumentar o seu ego, você também se sente bem e vai atrás. E aí, Eva não resistiu. Ela tomou e comeu. Onde estava Adão? E ela também deu ao seu marido, ele tomou e comeu. Aqui eu só queria fazer um comentário bem rápido, só de curiosidade mesmo. Tem gente que diz que um grande pecado, no primeiro pecado de Adão, foi não estar com a sua esposa nesse momento que ele deveria estar. Tem muita gente que fala isso. Onde é que estava Adão nesse momento? Ele tinha que estar com a sua esposa e ele não estava do lado dela. Mas o texto original, no hebraico, ele diz que Adão estava com ela. No texto original não é somente isso aqui, comeu e deu a seu marido, que comeu também. No texto original, lá no hebraico, está dizendo mais ou menos assim: ela comeu e o seu marido que estava com ela, e ele comeu também. Então tem um com ela estava. Adão estava do lado dela e deixou isso tudo acontecer. Mas isso aí não importa muito para o nosso estudo, é só de curiosidade. Agora, quem está dormindo, acorda. Se tiver com sono, se espreguiça, levanta. O que eu vou dizer agora, eu vou dizer agora e nos nossos próximos encontros. O que eu vou tentar explicar agora não é fácil de entender. Por isso eu preciso muito da sua atenção. Mas eu te garanto uma coisa: se você entender isso, a sua vida diária em relacionamento com o Senhor irá mudar, por causa desse entendimento aqui. Portanto, eu preciso que os irmãos prestem muita atenção. Alguém tem alguma dúvida que o homem tem alma? Eu não vou entrar em outras discussões sobre alma, espírito, se são a mesma coisa, se não são. Não é essa a minha preocupação. Mas todo mundo sabe que tem alma, não é? Para quem entende de informática,
Nós temos a carcaça do computador, que a gente chama de hardware, e temos a programação, que a gente chama de software. Mas isso é para a minoria que entende alguma coisa de informática, nem eu entendo muito. Mas é importante a gente entender que a gente tem um corpo físico e a gente tem uma programação, uma alma. Nessa alma está a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Vocês conseguem identificar esses elementos? Você tem mente, tem uma mente, uma razão, você pensa. Vocês pensam? Você consegue parar de pensar? Para de pensar agora, para de pensar, não pense em nada. Você não consegue. Sua mente ela é ativa, né? O tempo inteiro ativa. Então você tem uma mente. Você também tem emoções, não tem? Você sente, você se alegra, você se entristece, você sente prazer, você sente contrição, repulsa, nojo. Você sente várias coisas. E por causa desses sentimentos, você também tem vontades. Você não tem vontade de várias coisas? Quem quando acordou hoje de manhã teve vontade de sair logo da cama e vir para a igreja? Eu digo que metade teve, a outra metade não teve. Primeiro, segundo e terceiro. Essa é a concepção do homem perfeito. Em primeiro lugar na sua vida está a mente dele. Adão e Eva eram assim. Tudo que ele tinha na sua razão, ele sentia no seu coração. Tudo que ele considerava como certo, ele sentia no seu coração. A mente e as emoções falavam a mesma língua. Ele sabia que era certo trabalhar. E ele ficava feliz quando trabalhava, e a sua vontade era de trabalhar. Ele sabia que era certo acordar cedo, e ele ficava feliz quando acordava cedo, e gostava de acordar cedo. Se tivesse no Éden uma outra mulher mais bonita que Eva, ele sabia que ele não podia olhar para ela, e ele sentiria isso também, e ele não teria nenhuma vontade de olhar para ela. Tudo que ele pensava, ele sentia. Tudo que ele pensava, ele sentia. Era totalmente ligado uma coisa na outra. E a mente dele dominava todos os aspectos da vida dele. Ele sabia que era bom andar com Deus. E ele tinha a emoção de fazer isso, prazer em fazer isso. Ele sentia prazer em fazer isso. E ele sentia vontade de fazer isso. Ele não é como a gente, que a gente sente vontade de fazer outra coisa, mas a gente faz contra a nossa vontade porque a gente sabe o que é certo. Vocês estão conseguindo entender? Tudo que ele sabia, ele sentia prazer. Tudo que era certo para ele, ele sentia prazer em fazer. E a sua vontade seguia ele. Quando a queda aconteceu no mundo, quando o homem, Eva e Adão decidiram ser como deuses, algo aconteceu na constituição da alma deles. A mente estava em primeiro lugar, depois as emoções, depois as vontades. E aconteceu uma inversão dessas coisas. Aconteceu uma inversão. As emoções foram para o primeiro lugar, depois as vontades. E por último, a mente. O elemento que está comandando a nossa vida são as emoções. E aí você, por causa dessas emoções, tem vontade. E em último lugar, tentando consertar as coisas, vai atrás a sua mente, a sua razão. Então primeiro você sente vontade de beber cerveja. Aí como você aprendeu na igreja que isso é errado, você tenta controlar essa vontade atrás. Antes era o contrário. Adão sabia que ele não podia tomar 51, caminha 51. E ele também no coração dele não tinha vontade de fazer isso. Agora não, agora a gente tem vontade, mas a gente tenta reprimir essa vontade. Você quando acordou hoje de manhã, ou quando vai acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar, qual é a sua vontade? Continua dormindo.
Mas aí o que a sua cabeça faz com você? Te empurra para fora da cama. Vai, você tem que trabalhar. Vai trabalhar. Ou para a criança, né? Vai estudar. A sua mente fica lá atrás tentando consertar as coisas. Mas inicialmente não era assim. Tudo que você sabia que era certo. Você acordava e no coração sentia uma alegria. Ai, hoje é mais um dia de trabalho, eu vou trabalhar, que beleza. E vai lá fazer a barba, eu vou trabalhar. Era assim antes. Outro exemplo, né? Logo de manhã eu falei para os irmãos assim: olha, meus irmãos, aqueles que puderem sentar mais para frente, por favor, sentem mais para frente. Por que muitos não fizeram ou outros fizeram de má vontade? Porque vocês entenderam que isso é certo, é melhor, ver melhor, eu tinha pedido. Mas a vontade é diferente. A vontade, não, eu não quero sair do meu lugarzinho, eu não quero levantar daqui, eu não quero. As emoções mandam na gente. Uma vez eu perguntei para os irmãos na reunião dos varões segunda-feira, eu falei assim: poxa, quando eu vejo a igreja, por que eu vejo sempre tudo dividido? Os irmãos da comunidade ficam mais afastados e quem não vem da comunidade normalmente senta mais à frente e parece que eles não se juntam. Aí eu vi como resposta: não, mas é assim porque eles querem ser assim. A gente fala, a gente insiste, mas é vontade deles mesmo serem assim. É vontade nossa também não se misturar. As nossas vontades são completamente diferentes da nossa razão. E isso aconteceu por causa da queda. Não era para ser assim. Era para todo mundo chegar aqui, se misturar, se abraçar, um falar com o outro, acabar aqui pela manhã, todo mundo convidar todo mundo a almoçar. Vem almoçar na minha casa, vamos lá almoçar na nossa casa. Mas qual é a sua vontade? É de ficar sozinho, ir para sua casa, descansar, não precisar convidar ninguém, sem encheção de saco. Ah, não, muito trabalho. A sua vontade é continuar sentado no banco da igreja com aquele que você se identifica, quem é mais próximo de você, quem tem o rosto parecido com o seu, quem fala a sua língua. Essa é a sua vontade, apesar de você entender que igreja não é isso. Você entende o que é uma igreja, você sabe que não é isso, vocês já aprenderam isso com certeza, mas o que manda na vida de vocês, minha também, é o quê? As emoções. O homem faz loucuras para seguir suas emoções. Quando eu falo homem, eu não estou falando do mundo, eu estou falando das pessoas do mundo e das pessoas da igreja também. Você segue as suas emoções. Mesmo porque o grande slogan do mundo qual é? O bom mesmo é ser feliz e mais nada. Não é isso? Um pai vê um filho, por exemplo, sendo homossexual, ele vai falar para o filho o quê? Meu filho, o importante é que você seja feliz. Olha as emoções em primeiro lugar. Você, o tempo inteiro, procura satisfazer as suas emoções. Você sabe que buscar bens materiais, por exemplo, não vão te dar uma vida mais próxima com Deus, mas é isso que você sente que te faz bem, e é disso que você corre atrás. Você sabe que aquela mulher não pode ser olhada, porque ela não é sua esposa, mas você sente vontade de olhar para ela. E no máximo, você, se tiver uma espiritualidade madura e uma convicção moral muito forte, você consegue não olhar. Mas o seu desejo é olhar para ela. E a sua mente tenta puxar e não olha. Você pode ser uma criança, pode ser uma senhora mais idosa. Em determinado momento da sua vida você sentiu vontade de comprar aquela roupa, mesmo sabendo que você não tinha dinheiro para comprar. Mas a sua vontade parece que vem de dentro, né? Pulsa do seu coração. Eu quero. Aí a mente tenta segurar. Não, mas você não pode.
Você não tem dinheiro. Tem hora que a mente não consegue segurar, né? Aí você fala, eu quero. Quando vê, já comprou, já está com ele na mão. Aí a mente fala para você, mas você não tem dinheiro para comprar isso. Aí você responde para sua mente o quê? Ah, mas eu quis. Mas as minhas emoções estão em primeiro lugar. Os irmãos conseguiram entender? Isso é muito importante. E isso vai acompanhar a sua vida, ainda que salvo, com o coração regenerado. Esse problema dessa distorção vai acompanhar na sua vida. Isso são os efeitos da queda do ser humano. As emoções do homem falam em primeiro lugar. Por isso que o homem, muitas das vezes, tem pessoas hoje estudando muito para entenderem, por exemplo, como que se vicia mais uma pessoa, para ela poder vender mais cigarro e poder ficar rica, porque ela quer ficar rica. Coisas muito absurdas vão acontecer, porque as emoções do homem vão estar sempre em primeiro lugar. Mas lembre-se, não era assim antes. Não era assim antes. Lá no versículo 8, Deus chama o homem. Ele fala, onde você está? Ele responde, eu vim transpassa no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. E nessa cena, onde o homem começa a perceber, abre os olhos dele quando ele faz isso, ele enxerga Deus, e o que ele sente com Deus, diante de Deus? Ele fica envergonhado. Isso não acontecia antes. A pureza de Adão e Eva antes fazia com que eles andassem nu, para ele tudo bem, fosse nu. Mas essa problemática, como se tivesse sido exaltado ou exposto à nudez deles, para que eles sentissem vergonha e entendessem a miséria da situação que eles entraram, em ter desobedecido a Deus e ter feito da sua vida o que eles mesmos queriam e não o que Deus tinha mandado. Então eles começam a entender a transgressão, desobediência, fracasso, o pecado e o mal que foram apresentados para eles fizeram com que eles decaíssem. Eles quebraram o pacto com Deus. Aquele relacionamento íntimo, um descanso eterno com o Senhor, foi quebrado por eles. Eles abdicaram, eles não quiseram mais aquele papel que Deus tinha dado para eles de cuidar do mundo e fazer tudo para a glória de Deus. Eles rejeitaram. Eu não preciso mais obedecer às ordens de Deus. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eles quebraram isso. Eles se separaram também, consequentemente, como eles pararam esse relacionamento com Deus, eles se separaram um do outro também. A reação deles é fantástica, né? Quando Deus fala para Adão assim, ó, Adão, o que você fez? Você comeu da árvore que eu proibi você comer? Aí Adão olha para o lado, não, foi a mulher que tu me deixa aqui, não fui eu não. A mulher que tu me deixa aqui, a mulher que o Senhor me deu que fez eu pecar, a culpa não é minha. Então olha como é que o relacionamento dele já começa a entrar, ser dramático e complicado. Ele jamais faria isso antes. Ele daria a sua vida por aquela mulher. Jamais ele entregaria a ela. Nesse exato momento, como as emoções dele passaram a falar em primeiro plano, ele se sentiu mal diante de Deus, mas a razão dele foi acusar a mulher dele. Não fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Ela é a culpada, eu não. Ele precisava se sentir bem. Ele precisava se sentir por cima, porque as emoções dele controlavam a vida dele. E Eva, como é que Eva agiu? Eva foi acusada, né? Aí ela olhou para o lado, opa, fui eu não, senhor, foi a serpente. Eu não. Aqui, ó, foi a serpente que me acusou. Eu sou digna, sou a auxiliadora idônea. Eu ia fazer um negócio desse? Foi a serpente. E a serpente, coitada, não tinha nem para quem olhar mais, né? Foi ela mesma. E aí, isso também é muito importante. Já estamos chegando perto do fim, mas se os irmãos puderem gravar isso aqui, eu vou de encontro ao que muitas pessoas, que eu já ouvi muitas pessoas falaram sobre isso daqui. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver, mas está muito claro, né? Está muito difícil de ver. Eu coloquei os versículos 14, 15, 16, 17, 18 e 19 na tela. Esses versículos são as maldições de Deus por causa da queda do pecado.
O mundo entra nessa consequência porque Deus amaldiçoou o mundo. E quando eu luto e prego pela soberania de Deus, eu vou de encontro a muitos teólogos que falam o contrário. Mas o texto bíblico me diz, a minha opinião, se você fosse perguntar a minha opinião, eu não concordo com isso daqui muito não. Se eu tivesse que falar só de mim, eu falaria outra coisa. Mas quando eu leio as Escrituras, eu entendo que o próprio Deus amaldiçoou o mundo. Olha só, então o Senhor Deus declarou a serpente. Amaldiçoar a serpente é fácil, né? Qualquer um aqui teria coragem de amaldiçoar uma serpente. Dentre todos os animais selváticos que você vai rastejar sobre seu ventre, ele amaldiçoou a serpente. Que significa também descendente de seguidores de Satanás. Depois a gente vê mais sobre isso. E ele continua. E a mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Então o próprio Deus declara isso à mulher. Antes ele tinha abençoado as atividades da mulher. Quando ele fala para os dois assim, ó, sede fecundos, multiplicai-vos. Ele está dando uma ordem abençoada para que a mulher se multiplique. Como a mulher decidiu não segui-lo, ele agora amaldiçoa e fala assim, olha, você vai continuar se multiplicando, mas agora é com dor. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Agora você vai menstruar, vai ter cólica. Com parto vai ser com dor. Seu desejo será para o seu marido, e aí ele dominará. O relacionamento que era lindo e maravilhoso, agora é uma maldição, porque a mulher quer exercer domínio sobre o marido, e ela não consegue entender o seu papel de auxiliadora dele, de submissão em amor. E o homem também perverte isso e faz com que o seu domínio familiar se torne tirania. Está tudo errado, tudo complicado, o mundo entra num drama. E o homem também declarou: visto que você não ouviu a mulher, maldita a terra por sua causa. A toda a terra foi amaldiçoada, entra em decadência. E você, que eu mandei trabalhar, e você fazer isso com toda a alegria do mundo, agora vai ser com o suor do seu rosto que você vai trabalhar. Agora você vai ter que trabalhar arduamente para conseguir ganhar o seu pão. E a terra, que antes era boa para você trabalhar, agora vai dar espinhos e abrolhos. Você vai ter muita dificuldade de trabalhar. E vai ser com muito sofrimento essa sua atividade. Você não quer ser como eu? Você não quer viver com as suas próprias custas? Agora você vai viver assim nesse mundo. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Diante disso, então, a gente pode entender que Satanás teve sucesso naquilo que ele pretendeu fazer? Aparentemente sim. Aparentemente parece que ele conseguiu tentar a humanidade e a humanidade caiu. Ele fez isso e ele é o responsável pelo pecado. Só que é importante a gente entender que o próprio Deus determinou que Adão e Eva pudessem entrar em queda. Portanto, o que Satanás estabelece é um reino. Quando a gente fala reino de Satanás, ou domínio de Satanás, príncipe da potestade do ar, quer dizer que existem pessoas e coisas que obedecem às ordens de Satanás, que não obedecem às ordens de Deus. Então é um reino parasita. O que é um parasita? Aquele que depende de outra coisa para viver. Ele não tem força própria. E o reino de Satanás, ele depende do poder de Deus para existir. Portanto, o próprio Satanás, mesmo sem ele querer, ele obedece os propósitos de Deus. Satanás, mesmo sem ele querer, ele não tem como fugir do guarda-chuva da soberania de Deus. Tudo está no controle de Deus. Aplicações práticas para o nosso dia a dia.
né? Tá bom, mas e daí? E daí? Aprendi tudo isso, Adão e Eva, Satanás. E daí? E daí que eu sinceramente espero que você comece a entender qual é o papel de Deus, de Cristo e de Satanás e do mal nas suas vidas, nas nossas vidas. Você precisa começar a entender essas coisas para saber o que sentir e como lidar com os seus sentimentos, com os seus desejos, com as suas vontades. E entender o porquê que ocorreu a queda. Seria muita soberba da minha parte tentar explicar o que teólogo no mundo, pastor nenhum no mundo consegue explicar. Qual é o motivo da queda? Mas a gente pode entender algumas coisas. A gente pode entender que Deus conhece o mundo, se o mundo existisse sem esse problema, tudo fosse muito bom e perfeito. Ele sabe como seria uma humanidade assim. Mas Ele sabe também como seria uma humanidade que entrasse em miséria e decadência. Qual que Ele preferiu? Ele prefere essa humanidade aqui em decadência. Foi assim que Ele fez a nossa história. Por vontade de Deus, o mundo entra em decadência. Para quê? Eu não sei para quê. Eu não sou Deus. Mas eu posso tentar entender algumas coisas. Porque eu consigo entender que se eu não fosse miserável do jeito que eu sou, eu jamais ia conseguir entender a misericórdia de Deus. Se mesmo sendo miserável do jeito que eu sou, tem horas que eu acho que eu não preciso de Deus, imagina se eu nascesse perfeito. Eu ia ter muita dificuldade em entender o que é misericórdia. E uma das coisas mais sublimes que existem na vida, e a gente pode entender isso, é quando a gente vê, por exemplo, uma mãe morrendo pelo seu filho, se entregando pelo seu filho. Isso é lindo e a gente entende que isso é lindo. Se tudo fosse perfeito, eu não ia conseguir entender esse tipo de amor de Deus, que dá o seu próprio filho para se entregar pela gente. Eu aprendi a gostar de suco de laranja. Antigamente eu não gostava de suco de laranja, né? E no exército eu aprendi a gostar de suco de laranja. Por quê? Porque eu não tinha nada para comer e nada para beber. Minha língua estava colando no céu da boca. Aí eu lembrei que no fundo da minha mochila tinha uma laranja. E eu não tinha comido ela porque eu não gostava de laranja. Mas eu falei assim, isso aqui pode me salvar uma hora. Aí eu lembrei, eu tenho uma laranja. E eu parti e tomei aquele suquinho da laranja. E a minha língua desgrudou do céu da boca. Eu jamais teria sentido o que eu senti se eu não tivesse com sede. Se eu tivesse o tempo inteiro satisfeito, eu não ia entender o que era aquele sentimento, aquele gosto. E eu creio que eu não posso responder por que tudo isso aconteceu no mundo, mas eu posso tentar entender que alguns aspectos, alguns atributos de Deus nos são revelados porque nós somos absolutamente miseráveis e corruptos. Nosso coração é totalmente desconectado de Deus, e isso vai fazer com que você entenda que você precisa de Deus a todo momento da sua vida. E por fim, sublinhe o versículo 15, Gênesis 3,15, que é o que a gente vai falar sobre no nosso próximo encontro. A primeira promessa de Deus. Deus já lança essa maldição para o mundo já entra em queda, e logo nesse início da humanidade, Ele já faz um pacto com a sua humanidade, e Ele fala o seguinte, para a serpente, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre todos os descendentes dessa mulher, ou seja, todos os homens, e todos os descendentes de você, Satanás. Eu, Deus, vou colocar inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher, dos seres humanos. Eu vou pôr inimizade entre vocês dois. Mas a descendência dela, um dia vai ter um descendente que Satanás vai ferir o calcanhar dele. Mas esse descendente vai esmagar a cabeça de Satanás. Já é o primeiro pacto, é a primeira
mostram para a gente do pacto de Deus. Ele lança a maldição, mas ele já faz a sua primeira promessa. Fique preocupado não, um dia isso tudo vai acabar. Um dia vai vir o meu descendente que vai pisar na cabeça de Satanás. E esses seus problemas vão começar a ser resolvidos. A sua mente vai começar a voltar a ser em primeiro lugar e as suas emoções não. E aí depois vai vir o descendente da mulher e ele vai falar o seguinte: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se nega, tome a sua cruz e siga. Aquele que quer continuar com Deus, esqueça que as suas emoções e vontades estão em primeiro lugar. Não obedeçam a elas. Façam as minhas vontades. E sigam. E sigam. Essa é a primeira promessa do Senhor, logo quando Ele lança a maldição. Para quem acha que Deus é mau, né? Poxa, Deus amaldiçoa a gente. Ele lança a maldição junto com a promessa. E nessa promessa é que Deus é fiel. A gente vai falar muito ainda sobre como Deus é fiel. Deus não é fiel às suas vontades. Ele é fiel à promessa dele. Amém? Os irmãos vão ficar de pé e vamos me ajudar na oração final.